Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, na Enzimas de hoje eu queria comentar sobre um artigo até, acho que é de 2019, tá? De um autor que chama Marcus Buckingham. Ele fez um livro que chama Nine Lies About the Work, muito interessante. O artigo dele é sobre engajamento. Eu acredito até que deu uma série de episódios do podcast, que é um artigo bem amplo e bem bacana. Mas o que eu achei assim, muito interessante que eu queria comentar aqui hoje nesse artigo é que esse cara ele estuda basicamente sobre o problema de engajamento. E tem uma pesquisa enorme conduzida por ele, por um grupo que mostra que 84% das pessoas são desengajadas, né? O que é terrível, se você pensar que apenas 16% estarão engajadas. Ele mostra uma coisa aí que eu acho assim, super interessante, que ele fala assim, ele pega exemplo de duas pessoas, uma até real e outra fictícia para representar um grupo de pessoas, mas mostrando uma pessoa engajada e uma pessoa desengajada. E as duas são enfermeiros trabalhando em hospitais. E ele mostra o seguinte, né? A nossa tendência ao analisar essas duas pessoas é pensar em dois extremos, digamos assim. No extremo, a gente pensa o seguinte, se fulano está engajado no hospital tal e o outro não está engajado no outro hospital, deve ser alguma coisa que o hospital faz do ponto de vista de cultura, né? Então, vamos, do ponto de vista corporativo, melhorar a nossa cultura, disseminar certas práticas, né? Bolar certos planejamentos para poder melhorar a nossa cultura e ela ficar mais próxima do outro. Parece um caminho bem natural. E não deixa de ser um passo importante, igual ele disse. Mas será que é isso mesmo? Do outro lado do extremo, a gente pensa no indivíduo, né? A gente pensa, poxa, esse cara não está engajando bem, eu tenho que dar o feedback para ele, eu tenho que treinar ele, eu tenho que melhorar uma habilidade dele específica ou eventualmente até trocá-lo. Então, como se tivesse um contínuo aí, que eu vou lá da organização, do ponto de vista cultural, corporativo, até o nível individual. Mas o que as pesquisas desse cara mostram muito fortemente é uma coisa que eu acredito, por isso que eu disse que pode virar até alguns episódios de podcast, porque eu acho que a gente vive isso na DTI de uma forma interessante. Ele mostra o seguinte, que no final das contas, a realidade da empresa existe no âmbito dos times aos quais as pessoas pertencem. E a maior correlação que você existe entre o engajamento de uma pessoa é a experiência que ela tem dentro do time dela. Então não existe a cultura, né, gente? O que existe é o time que você está lá dentro. Você, claro, como ele fala, é um passo importante você trabalhar com a cultura ou tentar, mas a cultura é uma coisa etérea. O que existe é o time que você está e como você se relaciona com aquele time. E os estudos mostram que as pessoas mais engajadas são pessoas que estão em grandes times, com certas características e com lideranças também que têm certas características, né? Eu não vou citar aqui porque o artigo é enorme, mas o que eu acho interessantíssimo nesse artigo, que eu queria destacar nesse enzima, é o seguinte, temos que olhar para os times como o nosso elemento organizacional que vai promover engajamento e fazer as coisas acontecerem dentro dos times. Os times aprenderem como é que eles se completam, como é que eles cuidam dos outros, os líderes dos times realmente serem líderes que transmitem muita confiança. Enfim, nós temos que olhar para os times. Não adianta olhar para um organograma, não adianta ter um RH que faz um planejamento amplo, não adianta olhar para um construto tipo cultura de forma etérea. Nós temos que fazer cada time no seu micro-universo ser um excelente time. E é claro, todos esses times estarão aí guiados por um propósito, um conjunto de valores que define a organização. Então, sem querer ser repetitivo, que para mim isso é a grande mensagem desse artigo, nós temos que olhar para os times, além do organograma, porque, como ele mostra, os times se formam muito além do organograma.